A paz do Senhor, igreja. Sempre muito feliz em ministrar. Muito feliz mesmo. Sempre é um desafio, né? Estar aqui na frente. Nunca é fácil. Nós vamos ministrar hoje dentro do contexto do livro de Mateus. E vamos finalizar em Atos do capítulo 2. O livro-chave que faremos a leitura está em Mateus capítulo 16. Se a igreja quiser abrir, pode já começar a abrir. Nós vamos trabalhar dentro da temática de Jesus que caminhou com os seus discípulos, né? E ele trouxe ao coração dos seus discípulos a visão de reino, a visão do extraordinário, do sobrenatural. Não falaremos de todos os discípulos, mas falaremos de um discípulo em específico, que é Pedro. Então, a escolha de Pedro foi devido ao seu caráter, ao seu temperamento, ser sanguíneo, e o papel que Pedro desempenhou na origem da igreja primitiva. Então, vamos analisar como que foi forjado o caráter deste homem de Deus. Então, quando nós olhamos para o livro de Mateus, nós vemos Jesus selecionando os seus discípulos. E nessa seleção de discípulos, quando ele faz a convocação de Pedro, ele chama Pedro para que Pedro deixasse de ser pescador de peixes, porque esse era o ofício dele, e que agora ele passasse a ser pescador de homens. Então era como se Deus falasse assim para Pedro: olha, Pedro, essa vida que você tem daqui para trás, agora eu vou usar as suas habilidades para uma nova vida. E é sobre isso. É sobre como que será o nosso nível de intimidade com Deus, né? É como se fosse um Jesus, um estilo de vida baseado na vida de Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 15 até o 18, que diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curva a sua cabeça, eu gosto sempre de orar, acalma meu coração, né? Aceitados como estão, curva a sua cabeça, que eu vou orar mais uma vez. Jesus, muito obrigado por tudo, Deus. Pai Santo, muito obrigada por este momento até aqui, Deus. Pai Santo, eu peço que o Senhor use realmente as minhas palavras como já foi orado. Deus, que essa palavra chegue ao coração da tua igreja, assim como chegou ao meu coração, Espírito Santo. Deus, que a tua palavra seja forjada, Senhor Jesus, que o objetivo desta noite seja alcançado, Espírito Santo. Deus, toda resistência agora, eu dou uma ordem que saia em nome de Jesus. E eu declaro agora os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos. Deus, e que a tua vontade seja, Paizinho Santo, alcançada em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra discípulo
ele batizou, é como se ele fosse um exemplo. Só que conforme você vai se aprofundando na leitura, você começa a observar que Jesus começa a fazer um feedback com os seus discípulos. Os discípulos começam a ter uma participação maior, como na multiplicação dos pães, por exemplo. Os discípulos questionam, mas mestre, nós não temos pão suficiente, na minha linguagem, E aí Jesus manda que trouxesse, contasse quantos tem, que trouxesse, e aí Jesus faz o milagre que até sobra. Então, se você for prestar bastante atenção, você vai ver que isso vai acontecendo de forma gradativa. O reino no coração desses discípulos vai sendo trabalhado de forma gradativa. Então, Jesus, ele começa a trabalhar lá para o final do livro de Mateus, ele começa a trabalhar uma visão do sobrenatural. É como se ele falasse para os seus discípulos: olha, tira os seus olhos das coisas que são naturais e coloca os seus olhos nas coisas que são do alto. Ele começou a preparar os seus discípulos para aquilo que estava por vir, para aquele processo que Jesus passaria, que seria a sua morte de cruz, o seu sacrifício. Então esse nível de intimidade, ele começou a subir. Então Jesus, ele chama os seus discípulos para sair dessa esfera natural e passar para a esfera do extraordinário. Pedro, ele teve a sua convocação, como já foi dito, para que ele abandonasse aquele velho hábito, aquele pescador natural, e passasse a ser um pescador de almas, um pescador de homens. Isso já mostrava muito do que Deus ia fazer na vida de Pedro. Até então não era Pedro, era Simão. Então já mostrava muito o que Deus faria na vida de Simão, conhecido como Pedro, mais para frente. Porque Deus chamou cada um conforme a sua vocação. E Pedro tinha um perfil de sanguíneo. Todo mundo conhece, quando a gente fala em temperamento, sanguíneo, fleumático. Vale super a pena pesquisar sobre isso, queridos. Quando você pensa no caráter, no gênio de Pedro possuía um gênio com o temperamento de um sanguíneo, que é aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que age, sem pensar. Esse era o tipo de caráter desse homem. E Jesus queria pegar o caráter desse homem e usar ele para as coisas do reino. Porque da forma que Jesus chamou, não dava para ficar, ele tinha que ser trabalhado, ele tinha que ser moldado. E assim é comigo e com você. Você aceita Jesus, você vem, e é um processo a sua transformação em Deus. O seu velho homem, ele não morre de um dia para o outro. E eu tenho mais de 30 anos de cristão, e eu posso dizer que todos os dias ainda eu tenho que matar o velho homem. Porque o velho homem que habita em nós, ele é teimoso. Ele volta e meia tende a emergir. Pedro era um aluno participativo, muito participativo. E aconteceu lá no capítulo 16, que é esse capítulo que nós lemos, que Jesus, ele teve ali uma situação com os fariseus e os saduceus. E nessa situação, ele faz a exortação aos fariseus. Os fariseus eram as pessoas que eram religiosos a ponto de tentar encontrar ali uma brecha na forma de ministrar de Jesus, achar uma falha para que condenasse Jesus, porque o que importava para eles era a aparência, o que importava para eles era um Jesus, um
Jesus que fosse conforme a religião mandava. Só que Jesus veio para ensinar a viver na prática, a possibilidade de viver na prática o cristianismo. Então Jesus, ele teve ali aquela situação com os fariseus, daí ele pensa assim: rapaz, isso dá para eu aplicar uma bela aula. Sabe por que ele fala isso? Eu falo isso porque ele fala assim no final do versículo 16, lá pelo o capítulo 5. Ele fala assim, versículo 5. Ele fala: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos estavam caminhando com ele, vivenciaram aquela situação de Jesus trazendo ali um ensinamento ao coração dos fariseus. E aí Jesus pensa: rapaz, eles devem ter pegado o que eu quis ministrar. Só que o que aconteceu é que os discípulos começaram a falar entre si: será que foi porque nós não trouxemos pão? Queridos, estão vendo ainda como a naturalidade ainda estava no coração desses discípulos? Vocês entendem quando eu falo dessa forma? Quando eu falo de naturalidade, eu falo da vida cotidiana. Porque, queridos, a vida cotidiana, ela nos faz, muitas das vezes, ela nos prende tanto, a ponto de nós nos perdermos no dia de tantas coisas que nós temos para fazer. E as coisas que são do reino, elas acabam passando desapercebidas. Porque viver o extraordinário é exatamente isso, é perceber o sobrenatural de Deus nas pequenas coisas do dia. E às vezes você está tão preso na sua naturalidade, no seu eu homem, que Deus está falando, Deus está instruindo, Deus está mostrando e você não vê. E era justamente isso. Os discípulos, eles falaram: será que foi porque nós não trouxemos pão? Queridos, eu sou professora antes de ser dentista. E sabe quando o professor prepara uma super aula e ele ministra aquela aula como se fosse a aula? E aí ele vai fazer um feedback com os alunos. Ele vai testar se os alunos realmente entenderam. E quando o professor faz o teste, faz aquela pergunta, para ver se os alunos realmente entenderam, que os alunos não sabem responder. Mas o professor fica frustrado demais. É muito triste você se dedicar a uma aula exemplar e o aluno não entender. Eu creio que Jesus deva ter se sentido assim, porque a resposta que Jesus fez, falou no versículo 9 do capítulo 16 de Mateus, foi assim: homens de pouca fé, por não terem tomado pão. É uma pergunta. Eu imagino que foi assim: por não terem tomado pão? Não. Eu imagino que assim: por não terem tomado pão. Seria como assim? Ei, como assim? Eu estava aqui explicando uma super aula e vocês não se atentaram aos detalhes. Jesus diz, nas minhas palavras, versículo 9: dias atrás nós não tivemos aí uma multiplicação de pães? Dias atrás eu não fiz algo extraordinário? Porque dias atrás Jesus tinha feito um milagre na multiplicação de pão. Então a última coisa que Jesus se preocuparia naquele momento é se os discípulos tinham ou não trazido pão. Porque não era sobre as coisas cotidianas. Queridos, não são sobre as coisas cotidianas. Jesus está te chamando para um nível mais alto, mais profundo. Tem níveis mais altos. Talvez você tenha ficado tanto tempo no superficial que você não tenha parado para pensar em níveis mais altos de intimidade. Então não era sobre coisas naturais. E aí Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: quem dizes
homens falam que eu sou? Ei, o que os homens falam de mim? Aí os discípulos respondem, lá no versículo 14: olha, eles dizem que você é João Batista, que você é Elias, que você é Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus retoma a pergunta, versículo 15: e vós, quem dizes que sou? Essa pergunta que Jesus faz para nós nessa noite. Quem Jesus é para você? E aí, Simão, o sanguíneo, levanta a mão, imagino eu, não está na Bíblia, e fala: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eu imagino que Jesus tenha ficado muito satisfeito. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi homem que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: olha, Pedro, parabéns, nota 10. Nota 10, porque você entendeu que é sobre o reino, você entendeu que eu sou filho do Deus vivo, você entendeu sobre o que nós estamos tratando, sobre o que é o nosso ministério. Era como se Jesus dissesse isso. E aí ele ainda fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele deu ali o entendimento de Pedro acerca das coisas naturais, trouxe benefícios para Pedro, porque ele ganhou agora, deixou de ser Simão, filho de Jonas. Ele já tinha sido chamado para deixar a sua profissão, lembra? Para agora passar a ser pescador de homens. E agora ele ganhou um novo nome. E este nome é tão profético que Pedro significa fragmento de rocha, pedra. É como se Jesus falasse assim para ele: você é um fragmento da rocha, eu sou a rocha, e você será edificado em mim, em mim. Queridos, é muito maravilhoso. Só que Pedro não parou de errar, digamos assim, né? Acho que errar é uma palavra muito forte. Pedro não parou de ser tendencioso para as coisas naturais. Quando Jesus começou logo à frente a predizer a sua morte, porque Jesus, eu imagino que Jesus tenha pensado assim: agora, eles entenderam quem eu sou, entenderam que acerca das coisas extraordinárias, então vou subir o nível. Agora eu vou falar acerca do que está por vir. Jesus começou a dizer sobre a sua morte de cruz, o que ela significaria. E aí Pedro solta uma, porque era Pedro, queridos, o sanguíneo. Pedro fala assim, nas minhas palavras: Jesus, não fala isso de si mesmo, Jesus. É como se fosse assim: tadinho do Senhor, o Senhor não pode morrer. Fala isso não. Jesus, queridos, Mateus 16, lá para o versículo 23, falou assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tudo que é contrário à cruz não provém de Deus. Jesus não precisava que ninguém sentisse pena dele. Até hoje Jesus não precisa que você sinta pena da morte, da cruz dele. Porque se for esse o sentimento que você tem quando fala da cruz,
versículo 23 e 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O seu eu deve morrer. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Seu eu deve morrer. Se você não entendeu que você precisa negar a si mesmo para seguir a Jesus, você precisa entender essa noite. E Jesus ainda fala: porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Claro, como Jesus falasse para os seus discípulos: eu chamei vocês para uma causa nobre, para uma causa que transcende a naturalidade, transcende essa vida rotineira que vocês levavam. Eu chamei vocês justamente para que vocês dessem mais de vocês por mim, porque ministério é sobre isso. Ministério não é somente você ir às nações. Falei sobre isso em ministração, que eu falei sobre propósito. O ministério está sobre você fazer a diferença aonde você estiver. O ID de Jesus ainda está em vigência. E o ID não significa eu ir para a África, eu ir para a Índia, não. Amém para aqueles que vão. Mas o ID de Jesus significa você ir e levar a mensagem da cruz, seja no seu exemplo, no seu estilo de vida, alinhado ao estilo de vida de Jesus, que é embasado em amor, que é embasado nas coisas que são do reino. Do reino. Seu primeiro pensamento do dia deve ser as coisas do alto. Não se deixe afundar pelas coisas desta terra. Falo isso por mim. Volta e meia, estou presa em tantas coisas. Tantas coisas. E aí quando Jesus dá aquele chacoalhão, você, opa, voltando, comece de novo. Comece de novo. Quantas vezes for necessário, mas comece de novo. E aí, queridos, Pedro volta e meia estava ali cometendo seus deslizes. Isso nos mostra que esse processo de santificação em Deus, esse processo de estilo diário de vida em Deus, ele é moroso, ele é demorado, ele é difícil. Quantas pessoas estão desviadas hoje, porque o que foi colocado em sua mente é: eu tenho os meus vícios, não consigo largar, então não vou seguir, não vou ir para a igreja. Eles ficam se condenando. Só que o que Jesus tem para você é vida nova. E mesmo que demore os seus processos, porque cada um Deus tem um processo. Às vezes você aceita Jesus hoje, já vi muitos testemunhos desse jeito, e amanhã você largou tudo, largou aquele estilo de vida passado, largou o seu eu pescador. Só que nem sempre é assim. Às vezes nós seremos o Pedro, aquele que demorou a entender o que são as coisas do alto, aquele que demorou a entender que ele precisava mudar o seu caráter, alinhar aquele caráter de impulsividade para as coisas naturais e ser impulsivo para as coisas que fossem do reino. Às vezes vai demorar. Às vezes você é cristão há tanto tempo e até hoje você não entendeu. E está tudo bem, mas a partir de hoje, decida. É uma decisão. Decida sobre Jesus. Decida sobre as coisas do alto.
É literalmente uma mudança de pensamento. O apóstolo Paulo fala sobre a renovação da nossa mente em Efésios. É literalmente isso, uma mudança de pensamento. Tem uma síndrome chamada, né? Síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não é? Não. Cristão é diferente. Às vezes você levava uma vida de pecado, mas hoje você não peca mais. Você levava uma vida só preso em coisas que são dessa terra, mas hoje não pode mais. Seja você tenha 10, 20, 30, 60, 70 anos, é sobre Ele. É sobre o que Ele fez. É sobre Ele. E aí, queridos, em João capítulo 21, não tem essa passagem no livro de Mateus, pelo menos não encontrei, perdão se tiver. João capítulo 21, ele fala assim: Jesus chega a Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus faz essa pergunta 3 vezes. E houve uma ministração, acho que foi de Subirá, pastor Subirá, que ela falava assim, que essa pergunta não foi uma pergunta meramente repetitiva, era como se Jesus falasse assim a Pedro: Pedro, realmente tu me amas? Porque quando Jesus perguntou a primeira vez, Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então era como se Jesus falasse assim: ei, Pedro, você realmente me amas? Tu realmente me amas? Não é um amor fraterno que eu quero, não é um amor de irmão, de comparsa, mas é um amor agapau. Amor agapau, para quem não sabe, é aquele amor que só Jesus tem. E Ele gera em nosso coração esse amor, que é o amor pelas almas perdidas. Daí Jesus vai e fala para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Porque não era um amor de irmão, mas era um amor pelas almas que estão perdidas. Jesus pergunta para você nessa noite: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Qual é o nível de amor que você tem por Jesus? Qual é o nível de intimidade que você quer ter com Jesus? Está bom da forma que está? Está tudo bem da forma que está? Para você que se sentiu incomodado, peça níveis mais profundos para Deus. E aí, queridos, nós vemos que o processo de Pedro foi um processo bastante longo. Bastante longo. Ele errou diversas vezes nesse sentido de voltar atrás da naturalidade. Quando Jesus convidou Pedro para que caminhasse com ele até o monte, Pedro dormiu. Ele estava cansado. Ele não conseguiu caminhar com Jesus. Quando Jesus foi ali preso, Pedro usou de sua impulsividade e feriu a orelha do soldado. Pedro, quando Jesus foi preso e Jesus estava ali sendo julgado, Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus. Só que o que eu quero falar para vocês é que esse mesmo Pedro, que foi tão tendencioso às coisas naturais, esse mesmo Pedro, no capítulo de Atos 2, ele se levanta com ousadia. Uma ousadia no reino, queridos. Porque quando aquelas pessoas estavam ali, sendo inspiradas pelo Espírito Santo, sendo batizadas pelo Espírito Santo, Pedro se levanta no meio daquela multidão com ousadia, 40 dias após Jesus ter subido aos céus. 40 dias. E aí esse mesmo Pedro fala assim: ei, o que vocês estão vendo aqui? Não é porque eles estão embriagados, não. Mas é a profecia de Joel. A
Porque Jesus subiu ao céu. Jesus veio, caminhou, instruiu. E os discípulos de Jesus só não ficou nos 12, não. Eu e você somos discípulos de Jesus. E a palavra, ela nos fala que Jesus subiu ao céu, mas Ele nos deixou um Consolador. Um Consolador, aquele que instruiria o nosso coração acerca das coisas do alto. Deus ainda fala com você. Você ainda é canal de Deus. Talvez você no passado tenha sido alguém com essa ousadia, assim como Pedro teve em Atos 2. E Deus quer nessa noite reacender essa chama do Senhor, reacender este momento de intimidade com você. E ele ainda falou lá em Atos 2: e antes de chegar o grande e glorioso dia, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está aí ainda. Se você não aceitou Jesus, ainda é tempo. Ainda temos tempo, porque foi por isso que Ele morreu. Talvez você tenha um familiar que não venha porque não conseguiu ainda largar o seu velho eu. Pregue para esse familiar. Chame esse familiar ao arrependimento, avisando ele. Fala, não estou falando para você, filho, você que peca, né? Eu sei que às vezes fica gravado. Para você que peca, que tem velhos hábitos, vem verificar como está, não. Mas para você entender que é um processo que Deus vai fazer com você. É um processo. Deus tem vida para você nessa noite. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar. E você sentir nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração. Não precisa vir aqui, mas coloque a mão no seu coração. E eu quero que você nessa noite pense sobre que nível de intimidade você quer com Deus. Que nível de intimidade você quer na sua vida cristã. E eu quero que você abra a sua boca em oração. Que você não somente escute a minha oração, mas que você abra o seu coração e você se permita em Deus sentir aquilo que o Senhor tem a fazer na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua igreja, Espírito Santo. Espírito Santo, nessa noite, nós somos gratos pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. Deus, nós somos gratos, Senhor, pelas suas instruções, pelos seus ensinamentos, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, sobre o coração do sedento. Jesus, só sobre o coração do sedento nessa noite. Pai, níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Deus, que durante o sono, Senhor, durante os sonos o Senhor possa dar as visões que nos foi falado. Jesus, que durante o dia o Senhor possa falar através das visões do alto. Espírito Santo de Deus, que a nossa vida, Jesus, seja divisor de águas a partir de hoje, em nome de Jesus. Senhor, que o velho homem não habite mais em nós, mas com a sede, Jesus, da tua presença, ela possa acontecer em nós. Espírito Santo de Deus, faça com ousadia, Pai. Faça com ousadia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu peço e creio para a honra e a glória do nome do Senhor, que haverá Paizinho Santo, haverá testemunhos daquilo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, Pai, que comece por mim, Jesus, que comece por mim o nível de intimidade contigo, Pai. Jesus, e que se estenda ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que o Espírito Santo continue a trabalhar no coração da igreja, em nome de Jesus. Paz do Senhor, pode sentar, queridos, amém.
soltou pipa quando criança, papagaio. Você ficava esperando o vento, né? O vento chegava. Eu lembro quando criança, às vezes estava dentro de casa, não tinha vento, né? Parado no Rio de Janeiro. A gente olhava na janela assim, as árvores balançando, ou está na hora de pinar a pipa. O vento de Deus está soprando nesse lugar, gente. Como Deus tem falado aqui em todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões, amém? No louvor, nós temos que aproveitar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que os dons e a consolação do Espírito Santo, irmãos, sejam conosco, com toda a igreja do Senhor, hoje para todos sempre.